Olá, minha amiga professora, professor, você que chegou aqui nesse vídeo com um tema tão específico. Hoje nós vamos falar sobre os desafios e as dificuldades que os professores da educação infantil enfrentam diariamente. E não apenas questões físicas, né? Porque o professor de educação infantil, ele tem ali aquele trabalho corporal muito intenso, mas também de questões psicológicas e emocionais que afetam a saúde desses profissionais. E quando eu digo desses profissionais, eu me incluo também como professora de educação infantil e por isso eu trago esse tema, né, com o objetivo de sensibilizar para os problemas que nós, professores, né, temos enfrentados. E o primeiro tópico que eu gostaria de estar abordando com vocês é a sobrecarga de trabalho. Muitos professores exercem uma carga horária intensa, intensa mesmo. Tem professor que dá aula de manhã, de tarde, à noite e acaba acumulando funções além de ensinar, como cuidar do bem-estar das crianças e até de administrar conflitos familiares. Gente, o professor hoje em dia ele tem tipo meu Deus, socorro, a gente tem que lidar com tudo, doenças das crianças, doenças dos pais. Brincadeiras à parte, né? Mas tem pais que também parecem ser doentes, né? Porque eles não se veem como pais, como autoridades na vida dos filhos. E nós, professores, acabamos lidando com todo tipo de situação que a gente, às vezes, eu não vou falar às vezes, não, muitas vezes nós não temos competência para lidar com essas funções. E esse excesso de demanda dos professores gera um cansaço físico e um cansaço mental extremo, o que contribui muito para o desgaste psicológico, conhecido também como a síndrome de burnout, que é cada vez mais comum dos professores. Estudos mostram que 75% dos professores apresentam algum tipo de distúrbio psíquico, como ansiedade, depressão e a síndrome de burnout. Esses problemas estão agora entre as principais causas de afastamento do trabalho, superando até mesmo as doenças vocais e musculares que antes eram predominantes. Então, gente, esse é um dado assustador, né? Então, se você ainda não pegou um atestado de ansiedade, depressão, talvez você seja uma candidata daqui a alguns meses ou anos. E o nosso tópico 2 aqui, né? Ansiedade e a síndrome de burnout. A síndrome de burnout, não sei se é assim que fala o nome certinho, gente, porque eu não sou fluente. É um estado de extremo cansaço. É um estado de extremo cansaço pelo estresse crônico. Estresse crônico no trabalho. Gente, é uma situação muito triste, porque eu mesma, quando eu entrei na escola, meu sonho era ser professora. E a cada dia esse sonho vai se esvaindo, devagarzinho vai se esvaindo, porque é um estresse crônico no trabalho. Além do burnout, né, que é o estresse crônico no trabalho, temos também a ansiedade. A ansiedade é uma questão que muitos professores enfrentam devido à pressão para alcançar as metas educacionais e lidar com diferentes perfis de aluno, muitas vezes sem apoios necessários. E nesse tema aqui hoje eu posso falar com autoridade. Eu tenho vivenciado um ano de 2024 com uma turma que eu já fiz 7 relatórios de desenvolvimento atípico, pedi muita ajuda e não tive. Passei por muitas situações que eu não gostaria de passar novamente. E algumas crianças são de vertente patológica, né? Elas têm doenças, patologias a serem descobertas, a serem estudadas, diagnosticadas, e outras são só porque as famílias elas não sabem ensinar, crianças com muito desvio de conduta. Então esse ano eu tive agressões físicas, né? Tanto verbal, né? Palavrões e
Eu tive uma cabeçada na boca na semana passada, onde eu comecei a sangrar dentro da sala e eu não sabia como lidar. Levei um tapa na cara também de uma criança e eu pedi muita ajuda da família e eu não tive muita ajuda também da escola, porque é uma criança dita normal. E eu tenho, né, outras crianças que estão sendo encaminhadas, né, para tratamentos com centros especializados na minha região. E agora, novembro, depois de vivenciar o ano todo praticamente, duas das crianças que eu tenho conseguiram, né, ser acolhidas, né, pelo centro de referência, onde elas estão ali com aquele atendimento já em espera, né, de atendimento para concluir laudo da síndrome do espectro autista. E o que eu vi é que eu vivenciei um ano terrível, né, porque não posso falar que essas questões não atrapalharam a minha prática, porque atrapalharam sim. Eu tive que lidar com muitas situações que eu não tinha estrutura para lidar, eu não tinha estrutura para acolher aquelas crianças sozinha. Eu tenho uma turma de 3 anos com 16 crianças. E a questão do ensinar, eu acho que quando a turma ela é indisciplinada, quando a turma tem crianças que não são integradas, não conseguem fluir, né? Eu posso dizer que eu não tive um ano bom e as minhas crianças também não tiveram, porque, como eu acabei de falar, a gente não tem às vezes o apoio necessário e eu não tive esse apoio necessário. E eu sei que eu fiz o melhor que eu pude dentro das minhas possibilidades só que é muito frustrante para o professor, né? Eu não tive nenhuma crise de ansiedade, eu acho, né? Nem burnout, mas eu sou uma candidata a ter, né? Assim como todo professor que lida com todo tipo de coisas que a gente tem que lidar. Então, toda essa vivência negativa, essa pressão tanto pedagógica, tanto institucional, essa pressão profissional que nós nos colocamos, isso leva a uma dificuldade para dormir, problema de concentração, afeta até o desempenho em sala de aula, impactando também nos alunos, né? O professor está se sentindo ali tão incapaz, tão para baixo, que ele não consegue nem fazer o que ele talvez conseguiria. E no nosso tópico 3 aqui é o problema físico crônico, né? Dores físicas. Muitos professores sofrem com dores crônicas, né? Muitos professores sofrem com dores crônicas nas costas, pescoços, articulações, devido a essa rotina de estar sempre em movimento, agachando-se para acompanhar as crianças, sentando-se em cadeiras pequenas e carregando os materiais pesados. Então, esse é um outro problema também. E a consequência desses esforços, né, na vida diária, essas dores constantes que a gente sente, ela afeta a qualidade de vida e gera um desgaste físico que some um cansaço emocional. Porque a dor do corpo, ela vai para a nossa emoção, né? E o nosso top 4, não é tópico 4, é o top 4 mesmo. Falta de valorização e reconhecimento. Apesar dos professores serem fundamentais na educação, na vida, gente, todas as pessoas, todo mundo passa por um professor. E os professores, eles são desvalorizados, né? Eles não têm reconhecimento nem apoio, não têm condições adequadas de trabalho muitas vezes, não têm materiais disponíveis quando precisam. E muitas vezes o professor ele tira do seu salário para fazer algo diferente para as crianças. E ele não ter essa valorização, gente, para mim enfim, o professor ele não tem valorização monetária e às vezes ele não tem valorização nem como profissional.
O impacto dessa desvalorização está na autoestima do profissional e na saúde mental, porque a desvalorização afeta a autoestima e leva à sensação de inutilidade e frustração, o que piora ainda mais a saúde mental dos profissionais. Porque é muito frustrante você não conseguir fazer algo porque você não tem um recurso. Às vezes você não tem como tirar do seu pagamento para comprar um material. E muitas vezes a escola não tem esses materiais disponíveis. Então gera uma frustração, o professor não consegue fazer o que ele deseja e acaba que uma coisa vai associando a outra. Esses são os principais desafios enfrentados pelos professores, que é a sobrecarga de trabalho, burnout, ansiedade, dores físicas, falta de reconhecimento e de suporte psicológico. Gostaria de te convidar, que deixasse aqui nos comentários quais têm sido as suas dores, quais desafios você tem enfrentado em sala de aula e com a esperança, de que esse assunto venha à tona nos próximos anos, porque nós temos que olhar para a nossa sociedade, como ela está se modificando e como essas modificações têm impactado as famílias, as escolas e, consequentemente, as salas de aulas. As crianças, elas são frutos do meio onde elas convivem e elas trazem para a sala de aula o que elas estão vivenciando. Não é culpa delas, não é somente uma reflexão. E se tem alguém que pode fazer algo por nós, que façam, Então deixa aqui no comentário, vamos apoiar a causa dos professores, que é uma comunidade que tem sofrido tanta opressão, tanta pressão para fazer coisas milagrosas e nós sozinhos, nós não vamos conseguir. Então, se você concorda com o que eu falei nesse vídeo, se você acha que os professores merecem essa atenção, deixa aqui nos comentários seu apoio, deixa aqui as suas dores registradas e vamos continuar, com pensamento positivo, com fé em Deus, que tudo melhore e se cuidem porque o Brasil precisa de bons professores. E se você está aqui é porque você é uma excelente professora, está buscando saber o que pode te prejudicar na sua prática e quais são os desafios que provavelmente, se você ainda não está enfrentando, você pode vir a enfrentar. Beijos e até o nosso próximo vídeo.